Olá, tudo bem? Continuando aqui no tema das respostas do réu, no vídeo de agora nós vamos tratar sobre revelia, reconhecimento jurídico do pedido e pedido de desmembramento do litisconsórcio multitudinário. Calma, que a gente vai compreender tudo isso. Revelia, vamos começar por isso. Revelia, inclusive, é um termo bastante usado, até mesmo fora do processo, né? E é importante a gente compreender efetivamente o que é a revelia dentro do processo, porque isso vai nos tirar aí de uma zona de penumbra, porque às vezes se utiliza de forma equivocada esse termo. Pois bem, revelia é a contumácia do réu, dizem os professores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Reinhardt, lá no livro do curso de processo civil deles. Revelia é a contumácia do réu, é o estado processual que se segue à ausência de contestação e que no direito brasileiro acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, fluência dos prazos por simples publicação dos atos decisórios no órgão oficial, acaso o revel não tenha patrono constituído nos autos e possibilidade de julgamento imediato do pedido. Essa é a explicação, então, que os professores Marinoni, Mitidiero e Reinhardt dão para a revelia. E é importante a gente destacar o seguinte: revelia é o estado processual que se segue à ausência de contestação. Isso é revelia. Não apresentou contestação, é revel. Então quer dizer que se o réu é revel, tudo aquilo que o autor disser vai ser considerado como verdade? Nem sempre. Porque uma coisa é a revelia, ausência de contestação. Outra coisa é a consequência da revelia ou uma das consequências da revelia. E uma das consequências da revelia é a presunção de que aquilo que o autor alegou é verdade. Mas é uma consequência, não é a revelia em si. Porque pode haver casos em que o autor tenha feito uma alegação completamente absurda, o réu não apresentou contestação no prazo, perdeu o prazo. Aí o juiz vai considerar que essa alegação, que é completamente absurda, é verdadeira só pelo fato de que o réu não apresentou contestação? Não, porque nesse caso, em face, né, dessa alegação absurda, se não tiver prova dessa alegação, o juiz não é um autômato, né? Ele não vai simplesmente carimbar tudo aquilo que o autor disser no processo só porque aconteceu a revelia. Tudo isso para dizer que há uma diferença entre o que é a revelia e o que é o efeito da revelia. A previsão sobre esse tema está lá no artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Até aqui é a ideia de revelia, o conceito de revelia. Aí logo em seguida vem a consequência: e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Tá? A consequência. Há outras hipóteses aí de revelia que a doutrina chama de revelia imprópria. E por que se dá essa denominação, né? Revelia imprópria? Porque não acontece necessariamente isso que está previsto aqui no artigo 344. Não é que o réu deixou de contestar. Aconteceu um outro fato que a lei considera como equivalente à ausência de contestação e aí produz a revelia. Vai acontecer conforme a previsão do artigo 76, lá no seu parágrafo 1º, nos incisos 2 e 3, ele trata dos defeitos de representação ou da incapacidade das partes no processo. E aí ele vai disciplinar, olha, se o juiz constatar que, por exemplo, o réu é incapaz, ele vai determinar que o réu apresente prova da sua capacidade ou que apresente um representante legal ou um assistente, né? Se o réu não fizer isso, o que vai acontecer? O processo vai seguir, só que o réu vai ser considerado revel. Tá? Essa é a previsão do artigo 76, lá no seu parágrafo 1º, que traz as consequências
para o réu e para o autor, mas aqui o que nos interessa é o réu, porque é o que nós estamos estudando, daquelas hipóteses em que não for resolvido um defeito de incapacidade processual ou um defeito de representação, tá? Nesse caso aqui, então, nós temos uma chamada revelia imprópria. Por quê? Porque pode ser até que o réu tenha apresentado contestação, só que como a sua representação ou a sua incapacidade, né, apresentam irregularidades naquele processo, o processo vai seguir sem que... o processo vai seguir a partir daquele ponto, sem que tenha havido efetiva correção daquele defeito, e o réu vai ser considerado revel. Outra disposição está no artigo 313, parágrafo 3º, que trata da morte do procurador do réu, da morte do advogado. Então, o advogado morreu, se não houver outros advogados que tenham poderes para atuar em nome do réu naquele processo, o juiz vai intimar o réu pessoalmente para que ele contrate um novo advogado e apresente aquilo no processo, a fim de que o processo possa seguir regularmente, né? Agora, se o réu não fizer isso, o processo vai seguir normalmente e o réu vai ser considerado revel, ainda que ele já tenha apresentado contestação. E também a Lei 9.099 de 95, lá no seu artigo 20, essa lei trata do procedimento dos juizados especiais cíveis, né? Prevê que se o réu não comparecer às audiências, seja a audiência de conciliação, seja a audiência de instrução e julgamento, ele vai ser considerado revel, ainda que ele apresente contestação. Se ele não foi na audiência, ele é considerado revel, e nós temos aí a chamada revelia imprópria, ok? Indo além, os efeitos da revelia. Agora é importante a gente aprofundar a nossa análise, né? O primeiro efeito, e no conceito aqui dos professores Marinoni, Mitidiero e Arenhardt já havia a descrição dessas consequências do estado processual que nós chamamos de revelia. O primeiro deles já está lá no caput do artigo 344, é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, uma possível consequência da revelia. A gente chama essa presunção de veracidade também de confissão ficta, tá? Que vai acontecer quando o réu não apresentar contestação. Segunda consequência é a fluência dos prazos a partir da publicação, e essa está prevista lá no artigo 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então veja, o réu não apresentou contestação, ele é revel. Se em nenhum momento posterior ele apresentou nos autos do processo, compareceu com o advogado, juntando procuração, não tem a quem intimar a respeito dos atos processuais. Então o processo vai correr à revelia do réu, quer dizer, ele não vai ficar recebendo intimação, como ele não tem advogado, também não vai ser possível intimar o seu advogado, e os prazos começarão a correr a partir da data da publicação das decisões no órgão oficial, lá no Diário da Justiça. O parágrafo único complementa para dizer que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. E aqui é uma dúvida que sempre se levanta, né? Poxa vida, então quer dizer o seguinte, se o réu não apresentar contestação, ele vai ser revel. Aí não adianta mais fazer nada no processo? Não. É possível que mesmo que ele tenha perdido o prazo para apresentar contestação, e que ele contrate um advogado e que esse advogado atue no processo, né? E pode entrar no processo a qualquer momento, pode intervir no processo em qualquer fase, mas aí a diferença é que vai receber o processo no estado em que ele se encontra. Isso quer dizer o quê? Os atos que já foram praticados sem a participação do réu não vão ser refeitos, eles permanecem tal qual foram praticados. A partir daquele momento em que o advogado do réu
protocolar a procuração nos autos do processo, a partir daquele momento ele vai poder participar. Então, imaginemos que ele não tenha apresentado contestação porque perdeu o prazo. Ele vai poder atuar depois, por exemplo, produzindo provas? Vai poder requerer a produção de provas sem nenhum problema, né? E, inclusive, essas provas vão poder demonstrar que o autor não tem razão, ou seja, ele ainda, talvez, possa conseguir salvar os interesses do réu no processo, mesmo que o réu seja considerado revel. Ok? Mais do que isso, preclusão para o réu na alegação de algumas defesas, porque a gente viu quando estudou contestação que a contestação é o momento para o réu apresentar defesas a respeito de variados temas, né? Com exceção dos temas previstos no artigo 342, lá nos seus incisos, as outras defesas todas têm que ser apresentadas na contestação. Se ele não apresenta na contestação, ele perde o direito de formular essas alegações, porque preclui o seu direito de se defender com relação àquilo. Agora, as outras defesas que estão listadas lá no artigo 342, ele pode apresentar a qualquer tempo, né? Então, mesmo que ele seja revel, ele vai poder fazer arguição a respeito daqueles temas do artigo 342. E a outra consequência é a possibilidade de julgamento antecipado da causa se ocorrer a confissão ficta, ou seja, ocorreu a revelia e os fatos alegados pelo autor vão ser considerados verdadeiros, eu não preciso produzir provas, não há necessidade de produção de outras provas porque houve a presunção de veracidade daquilo que o autor alegou. Nesse caso vai ser possível o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso 2, que é um tema que nós vamos estudar mais a fundo numa das próximas aulas, quando a gente tratar sobre as providências preliminares. Por hora nós ficamos por aqui, sabendo que uma das consequências da revelia é essa possibilidade de julgamento antecipado da causa. Ok? E o artigo 345, para a gente encerrar o tema da revelia, vai estabelecer sobre aquelas hipóteses em que não vai ocorrer o efeito da revelia da confissão ficta. Disciplina o seguinte: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Qual o efeito? Presumir se são verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, né? Esse efeito não vai acontecer se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então eu tenho um litisconsórcio passivo. Tem 3 réus, um deles apresentou contestação, os outros 2 não. E ele apresentou contestação e impugnou os fatos alegados pelo autor. Essa impugnação vai aproveitar aos demais réus. Por quê? Porque eu não posso presumir, nesse caso, verdadeiro para um e eventualmente o outro produzir uma prova que afirma o contrário. Então, se um dos réus em litisconsórcio apresentar contestação, afasta o efeito da confissão ficta para os demais com relação aos fatos que sejam comuns a todos os réus. 2. Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. E aqui é muito claro, né? Se o direito é indisponível, não pode haver confissão com relação a ele. Nem a confissão efetiva, que é quando a parte fala efetivamente, nem a confissão ficta, que é, nesse caso, de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Inciso 3. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. E isso aqui é importante, né? Porque se para provar um determinado direito, por exemplo, o direito de propriedade de imóvel, a lei exige o registro no registro de imóveis, tem que ter a verbação no registro de imóveis daquela propriedade, daquela pessoa. Se o autor não produz essa prova, né, que a lei exige como sendo da essência do direito de propriedade, ainda que o réu não conteste, ainda que ele seja revel, o juiz não vai poder presumir que o autor é o proprietário daquele imóvel. O autor ainda assim vai ter que demonstrar por meio do registro que ele é o proprietário.
E inciso 4, quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Ou seja, o autor fez alegações de fato absurdas, que o juiz bate o olho e percebe que ali tem problemas, né, porque são inverossímeis as alegações. Ou quando nos próprios autos há prova que diga o contrário daquilo que o autor disse. Seja uma prova produzida pelo próprio autor, seja uma prova produzida pelo réu revel. Né? Por isso que eu falei antes, o réu vai poder participar do processo produzindo provas. E se com as provas ele conseguir demonstrar que aquelas alegações do autor são absurdas, ainda que ele não tenha apresentado contestação, ou seja, ainda que ele seja revel, o juiz vai poder afastar a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor. Ok? Vamos adiante. Com isso a gente encerra aqui sobre revelia e a gente precisa falar sobre o reconhecimento jurídico do pedido. Esse reconhecimento jurídico do pedido é uma forma de resposta do réu, mas não é uma forma de defesa do réu. Porque quando o réu se manifesta reconhecendo que o pedido formulado pelo autor é procedente, que é exatamente o reconhecimento jurídico do pedido, ele não está se defendendo, ele está concordando com o autor. Então, nesse caso aqui, o juiz, diante de um pedido do autor e do reconhecimento pelo réu de que esse pedido é procedente, o juiz vai ter que julgar o processo com análise de mérito a favor do autor, porque se trata aqui, né, de uma concordância do réu com relação àquilo que o autor falou. Aí você pensa assim, então reconhecimento jurídico do pedido é igual confissão, porque então o réu está confessando que o autor tem razão. Não. Há uma diferença técnica muito importante entre o reconhecimento jurídico e a confissão. Quando a gente fala em confissão, nós estamos tratando de alguém que reconhece que os fatos alegados pela parte contrária são verdadeiros. Ok? Quando a gente fala em reconhecimento jurídico do pedido, eu estou falando de algo mais. O reconhecimento jurídico do pedido não é com relação somente aos fatos, é com relação às consequências jurídicas. Ou seja, eu posso confessar que o fato alegado pelo autor é verdadeiro, mas discordar da consequência jurídica. Dizer, eu concordo, os fatos aconteceram da forma como ele disse, mas ele não merece receber uma indenização. Eu discordei da consequência jurídica, discordei do pedido que ele formulou. Quando eu reconheço juridicamente o pedido, eu estou concordando com a consequência, dizendo, é verdade, os fatos aconteceram como o autor alegou e eu concordo com o pedido que ele formulou. Ele está dizendo que merece receber uma indenização por dano moral? Beleza, merece mesmo, o valor que ele pediu é razoável, eu estou disposto a arcar com essa minha responsabilidade. Esse é o reconhecimento jurídico do pedido. E essa é a diferença dele com a confissão. E outra resposta do réu, que nós vamos analisar agora nesse vídeo, é o pedido de desmembramento do litisconsórcio multitudinário. Litisconsórcio a gente sabe, né? É quando eu tenho duas ou mais pessoas no mesmo polo processual. E nós temos o litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário. Litisconsórcio necessário é aquele que se impõe, seja por uma previsão legal, a lei exige que haja litisconsórcio naquele caso, seja por conta da própria natureza jurídica da relação de direito material que está sendo discutida. Mas nós não estamos falando aqui, no pedido de desmembramento do litisconsórcio necessário, porque o necessário não pode ser desmembrado, porque há uma exigência lógica, uma exigência legal de formação daquele litisconsórcio. Nós estamos falando do facultativo, ou seja, aquele que a lei faculta que as partes atuem em litisconsórcio no processo, ok? E aí, o artigo 113, parágrafo 1º, vai disciplinar que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento,
na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. E para a gente entender essa disposição, eu vou usar um exemplo. Imaginemos que o autor tenha proposto uma ação contra 20 réus diferentes com relação ao mesmo fato. Mas são 20 réus, né? E os réus recebem a citação e percebem que pode haver um prejuízo para eles no seu direito de defesa, porque há muitos réus envolvidos, os fatos são diferentes, há interpretações diversas a respeito daqueles fatos, e que seria mais produtivo que aquela demanda fosse dividida em várias demandas diferentes, porque aquela reunião de 20 réus no mesmo processo pode gerar prejuízo para o direito de defesa deles. Nesse caso, como se trata de litisconsórcio facultativo, os réus, um réu ou vários réus ou todos os réus, podem pedir o desmembramento desse litisconsórcio, que a gente chama de multitudinário, porque tem ali uma multidão de pessoas, tem muita gente no mesmo polo processual e isso vai comprometer a solução do litígio. E isso tem tudo a ver com a finalidade do litisconsórcio. Por que a lei autoriza que mais de uma pessoa esteja no mesmo polo processual? Por economia processual e por segurança jurídica, né? Porque aí eu coloco pessoas que estão em situações semelhantes no mesmo polo processual, elas vão ter decisões semelhantes a respeito do direito que envolve, né, que as envolve naquele caso concreto, e eu vou economizar, quer dizer, o processo vai andar mais rápido, eu vou poder aproveitar as provas para as duas partes e tudo mais. Agora, quando se trata de muita gente no mesmo polo processual e se trata também de um litisconsórcio facultativo, essa imensa quantidade de pessoas pode gerar o efeito contrário. Em vez de gerar economia processual e segurança jurídica, pode gerar um atraso no andamento do processo e uma insegurança jurídica. Então, nesse caso, o réu pode comparecer no processo e pedir o desmembramento desse litisconsórcio, ou seja, pedir para que o juiz determine que o autor refaça a sua petição inicial, dividindo aquele processo inicial em vários outros processos, para que o direito de defesa seja melhor exercido em vários desses processos. E aí o efeito disso, né? O parágrafo 2º disciplina que o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Então tem lá 20 réus, um deles protocola, não precisa protocolar a contestação nesse momento, só protocola o pedido de desmembramento, ok? Protocola o pedido de desmembramento, o juiz vai ouvir o autor a respeito disso e vai decidir se mantém do jeito que está, com aquele litisconsórcio, ou se divide em vários outros processos aquele processo originário. E aí, depois que sair a decisão, esta decisão, é que vai recomeçar o prazo para apresentação de resposta. Porque aqui, veja, ele fala em interrupção do prazo. Isso significa o quê? O prazo para de contar e começa a contar do zero, de onde a partir do momento em que as partes forem intimadas daquela decisão do juiz a respeito do litisconsórcio multitudinário e do seu desmembramento. Então essa é mais uma das respostas possíveis que podem ser apresentadas pelo réu. E na próxima aula nós vamos tratar sobre a arguição de impedimento ou de suspeição. E nós vamos tratar disso numa aula separada, porque há algumas particularidades dessa última forma de resposta que o réu pode dar no processo. Ok? Encerramos essa aula por aqui. Nos vemos na próxima. Até mais.